Fala pessoal, antes de iniciarmos a resolução da questão aqui, não deixe de baixar o nosso resumão da primeira lei da termodinâmica. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Abraço! Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André Pucciarelli aqui novamente. Vamos resolver mais uma questão aqui da prova de mecânica de 2018, da prova da Marinha da segunda fase. Tá? Então essa questão aqui é uma questão que envolve resistência de materiais ou mecânica dos sólidos, como vocês gostam de chamar, certo? Ela é uma questão literal também, então envolve algumas dificuldades aqui também. E ela é uma questão um pouquinho mais trabalhosa do que as outras. E tem muita teoria envolvida aqui e muita equação importante, então eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final. Então vamos ler a questão aqui primeiro. Então o pórtico ABC, indicado na figura abaixo, suporta uma carga distribuída constante Q, tá? É no trecho BC. Traça os diagramas de força normal, força cortante e momento fletor nos trechos AB e BC, nesse pórtico, indicando os respectivos valores de A, B e C, tá? Em função dos dados indicados na figura abaixo. Tá? Então esse aqui foi dado, ele é uma estrutura única, tá? Nós não vamos ter nenhuma rótula nele, tá? Então isso já facilita um pouquinho pra gente. Ele tem um acoplamento móvel aqui, tá? Então ele vai ter somente uma reação e nós vamos ter um acoplamento fixo aqui também. Então aqui já é uma teoria importante. Então a gente vai saber que esse acoplamento aqui, ele vai ter somente uma força de reação. E esse aqui ele tem duas. E como a gente sabe isso? Pelo desenho aqui. Esse desenho, quando ele tem essas duas bolinhas embaixo, a gente sabe que é um acoplamento móvel. E quando ele já é encostado aqui nessa linha, a gente fala que não é um acoplamento fixo, certo? A gente tem aqui uma carga distribuída, então ele é uma carga um pouco diferente daquelas cargas pontiformes que a gente já conhece, e eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com isso, certo? E a gente vai ter que então desenhar os diagramas de força normal, cortante e de momento fletor. Então, vamos lá. Então, como nós sempre fazemos nas questões, nós vamos desenhar o diagrama de corpo livre dessa estrutura. Então eu vou pegar o quê? Vou pegar essa estrutura aqui que a gente tem, tá? Então a gente tem essa estrutura aqui, que ela é uma estrutura que ela é formada como se fosse um L, tá? Ao contrário, tá? E a gente vai ter aqui então duas forças de reação, como eu falei para vocês aqui nesse acoplamento composto que eu falei aqui para vocês. Então nós vamos ter uma força no sentido X, tá? E uma força no sentido Y. Não importa aqui primeiro em qual sentido, se eu desenhar a X para a esquerda ou para a direita, porque lá no final, no resultado final, eu vou chegar no sentido certo, tá? Se eu fizer tudo certo aqui. E o AY a mesma coisa. Outra força que nós temos aqui é essa força CY, tá? Que é a força de reação lá do acoplamento móvel que eu falei para vocês. Então a gente tem somente uma reação, tá? Ela pode ser tanto para cima ou para baixo. A gente vai chegar no resultado final quanto a isso. Nós vamos ter então, o que nós fizemos aqui com aquela carga distribuída que eu falei para vocês que tinha aqui. Nós vamos ter que transformar ela em uma única força pontiforme. Tá? E como eu sei que é uma única força pontiforme? Porque aquela distribuição retangular, ela vai dar em uma única força e ela vai estar posicionada bem no meio da estrutura. Então isso facilita muito pra gente. Então essa força pontiforme aqui, que substitui aquela carga distribuída Q, ela vai ser dada como bem no meio da estrutura. Então entre L sobre 2 distância para cima e L2 força para baixo. E quanto que vai valer o valor dessa força? Vai ser o Q, tá? Que é o valor da carga distribuída, vezes o comprimento em que ela está sendo aplicada. Então aquele comprimento L vai ser dado aqui para a gente achar o valor da força. Então o valor dessa força aqui vai ser Q vezes L. Então vamos seguir a resolução aqui. A gente já sabe quais forças e onde elas estão sendo aplicadas. Agora o nosso desafio aqui primeiro vai ser determinar o valor de AX, AY e CY que a gente não sabe ainda. Tá? O valor de F a gente considera como sendo dado no enunciado, que é igual ao Q vezes o L. Tá? Então vamos fazer aqui a somatória de forças aqui em x igual a zero, porque a gente tem um caso de equilíbrio. Quais forças nós temos aqui no eixo x? Nós temos o AX aplicado para a esquerda e a força F aplicada para a direita. Então, como a gente tem somente essas forças, dá para a gente assumir que o AX vai ser igual ao Q vezes L, que é o valor de F, certo? Agora vamos aqui para a somatória de forças em Y. Quais forças nós temos aqui em Y? Nós temos o CY e nós temos o AY, só que nenhuma delas a gente tem o valor, tá? Só que o que dá pra gente saber? Dá pra gente saber que as duas são iguais, porque elas são as únicas duas forças,
certo? Então, o jeito que eu desenhei aqui, por enquanto, não está dando nem nada assim diferente com relação ao valor delas. Só que aí, eu ainda preciso de uma outra equação para achar o valor de AY e CY. E o que eu vou utilizar? A somatória de momentos. Então, eu pego um ponto e eu vou fazer a somatória de momentos em relação a esse ponto aqui, certo? E essa somatória vai ter que ser zero também, porque eu tenho o equilíbrio. Então, eu vou considerar aqui o momento dessa força aqui. E se eu pegar então a linha de força dela aqui e fizer a distância dessa linha até a linha dessa outra, de onde está aplicado esse ponto que eu estou estudando, vai ser o F, tá? Vezes a distância dessa linha, que é L sobre 2. Então o F vale QL, tá? Então é Q vezes L, vezes o L sobre 2. Então o momento dessa força aqui vai valer Q vezes L dividido por 2. E quanto que vai valer o momento dessa outra força aqui, CY? Vai ser, eu vou pegar a linha da força de CY aqui em relação a essa linha do ponto A que eu tenho aqui. Tá? Então, e o CY vai ser, o momento de CY vai ser CY vezes L. Então, se eu cortar os dois L's aqui, eu vou chegar que o CY vai valer Q vezes L dividido por 2. E como a gente sabe que o AY é igual ao CY, então o AY vai ser também Q vezes L sobre 2. Tá? Então, determinamos todos os valores aqui das reações que nós temos nessa estrutura aqui. Então, agora vamos para desenhar novamente. Então, nós vamos desenhar aqui novamente, agora com as forças e os valores dela certinhos aqui, né? E os sentidos desenhados dela. Então, eu vou ter aqui o CY apontando para cima, como igual a gente desenhou lá no enunciado. Eu vou ter o AX e o AY como calculado aqui. E o QL, claro, certo? Então, para a gente fazer as análises que nós temos aqui, para a gente desenhar os diagramas, nós vamos ter que utilizar seções de interesse. Então eu vou ter que pegar aqui as seções de interesse que eu quero aqui para eu fazer uma análise. E essas seções de interesse, elas não podem passar por cima de nenhuma força. Então eu vou ter duas seções aqui. Eu vou ter essa seção que vai condizer com a aplicação dessa força aqui até esse ponto, certo? Só que aí, como eu vou ter essa variação de posicionamento da peça, então eu vou ter que criar uma nova seção aqui. E eu vou considerar ela aqui como sendo a seção 2. Porque aqui nessa força aqui, nessa região, eu estaria com aquela aplicação da carga distribuída. Então aqui eu posso considerar uma seção propriamente dita. Tá? Então vocês vão entender bem a hora que eu fizer as análises. Tá? Então nós vamos ter que fazer uma análise dos esforços internos em cada uma dessas seções. Então vamos primeiro na seção 1. Tá? Na seção 1, se eu fizer um cortezinho nela aqui no meio, eu vou ter então, na extremidade da esquerda, as duas forças que estão sendo aplicadas aqui. Lembrando lá que é o AX e o AY, então com os valores dela que a gente já calculou. E quais são os esforços internos que a gente tem dentro, se a gente fizer um cortezinho nessa estrutura aqui? Nós vamos ter, né, claro, fazendo um cortezinho aqui a uma distância X desse ponto aqui. Então eu fiz um corte aqui, eu pus uma distância genérica X. Tá? Então, os esforços internos que eu vou ter aqui vai ser uma força normal, eu vou ter uma força cortante e eu vou ter um momento fletor. Tá? Não necessariamente eu vou ter todos, porque algum deles pode ser zero. Tá? Mas, claro, eu tenho que desenhar eles aqui para mostrar que elas podem existir. Então, se eu fizer uma somatória de forças em X aqui primeiro, eu vou saber que a força normal ela vai ser igual a Q vezes L. E como a gente sabe que essa normal ela não está em função de X, ela não é uma função de X, o X não aparece nessa equação dela aqui, então a gente pode considerar que a força normal ela é constante em toda a seção 1. Tá? E quanto que ela vai valer? Q vezes L. Então, para o nosso diagrama de forças normais lá, a gente já vai saber que a força normal nessa seção 1 ela vai ser constante e igual a Q vezes L. Vamos fazer aqui agora a somatória de forças em Y. Então, se a gente fizer a somatória de forças em Y aqui, a gente vai chegar aqui, a força cortante, ela vai ser igual a Q vezes L sobre 2, que é igual porque são as únicas duas forças que estão sendo aplicadas aqui. Essa força aqui em Y e essa força aqui é a força cortante V1. Vocês estão vendo que eu tenho essas duas forças aqui aplicadas para baixo. Só que eu não considerei ela sinal como positivo e negativo porque não vai importar para a gente. O que importa mesmo é o valor dessa força. Tá? E nós estamos vendo aqui também que ela não é função de X. Tá? Nós não temos o X na equação aqui da força cortante em 1. Então a gente vai imaginar que ela é constante em toda essa seção 1. Então, mais uma seção que a gente já pode desenhar lá no nosso diagrama. Então, beleza, vamos guardar isso aqui. E agora o momento ele já é um pouquinho diferente. Por quê?
o momento ele vai ser função de x por quê? Porque qual que é o valor do momento dessa força aqui? A gente sabe que as forças que estão paralelas aqui à seção, elas não causam momento. Então, essas duas, a força N1 e a força QL, ela não causam momento. Eu estou analisando o momento nesse ponto aqui. Então, a força V1 também não vai causar momento. Qual é a única força que causa momento aqui nessa seção transversal? Tá? Nessa seção 1. Vai ser a força QL dividido por 2. E quanto que vale o momento dela? QL sobre 2 vezes essa distância x. Então, como eu falei para vocês, aqui quando nós temos o x na equação, nós vamos saber que o valor desse momento ele é variável. Tá? Então, ele vai variar em função de x. E quanto que vai valer esse x? O x vai valer de 0 até L, que é o comprimento dessa nossa seção 1. Então, vamos fazer análise nas duas extremidades. Tá? E sabendo também por essa equação aqui, como nós não temos nenhum x ao quadrado, nós sabemos que essa equação aqui é de uma reta. Então lá no nosso diagrama nós vamos ter que o momento ele vai variar como se fosse uma reta, porque isso aqui é uma equação de uma reta. Tá? No momento, em algumas situações, vocês vão ver na seção 2, esse x vai poder aparecer ao quadrado, então vai ser uma equação de uma parábola. Só que isso é um caso para depois. Tá? Então, quanto que vai valer o momento em zero? Se nós pegarmos aqui o x e colocarmos zero, que é bem nesse ponto aqui, tá? Então, o momento vai ser zero, porque eu peguei 0 vezes QL sobre 2, então é zero. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e analisar aqui no ponto L. Quanto que vai valer o momento lá no ponto L? Vai ser, então, igual, eu vou pegar o L e vou jogar aqui dentro do x. Então, fica QL quadrado sobre 2. Então, eu já sei o valor do momento nessa extremidade aqui. Então, se eu sei que aqui é zero e aqui vale QL quadrado sobre 2, e eu sei que aqui varia como uma reta, porque isso aqui é uma equação de uma reta, eu já sei como que o momento ele se comporta aqui na seção 1. Então, já defini como que vai ser como vai ser o diagrama de esforços internos nessa minha seção 1, certo? Agora vamos para a seção 2. Na seção 2 nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer um cortinho aqui no meio, tá? Variar de 0 até x e vamos fazer a mesma coisa. Só que aqui vai ser diferente porque nós temos uma carga distribuída aqui aplicada nessa seção. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Quais são as forças externas que nós temos aqui? Essa força da reação, que é L sobre 2. E a uma distância x. E agora o que nós vamos fazer? Desenhar todas essas forças, esses esforços internos que poderiam ocorrer dentro dessa minha estrutura, nessa seção transversal. Então, eu vou ter, claro, além dessas forças, eu vou ter essa força aqui pontual devido àquela força distribuída. E quanto que vai valer? Vai valer Q vezes X. Por que não é Q vezes L agora? Porque eu estou avaliando só nessa seção. Tá, em uma seção de tamanho x, então vai ser Q vezes x. E como eu já tinha falado antes para vocês, que eu me antecipei, vamos mostrar aqui as forças, os esforços internos, que vão ser o V2, tá, que é o esforço cortante, o N2, que é a força normal, e o momento fletor. Vale ressaltar que aqui também em que posição que vai estar colocada vai estar aplicada essa força QX. Vai estar na metade da distância aqui também, da mesma forma que eu tinha feito aqui, certo? Então, vamos lá, vamos fazer a somatória de forças em Y primeiro. Então, quais são as forças em Y que nós temos aqui, ou para cima ou para baixo? Nós temos o QL sobre 2 e o N2. Então, vamos lá, vamos fazer a somatória de forças aqui. A gente sabe que esse momento aqui, essa força normal aqui, ela vai valer QL sobre 2. Como nós falamos, como nós não temos valor nenhum x aqui nessa equação, então nós podemos esperar que a força normal aqui nessa seção 2 ela vai ser constante e valer QL sobre 2, certo? Então vamos avaliar agora a força cortante, tá? A força cortante, ela agora vai ser em função de x, porque quais são as forças que nós temos no sentido x? É o V2 para a esquerda e o QX para a direita. Agora então ele vai ser função de x, tá? E como é um x elevado a 1, a gente espera que isso aqui vai ser uma reta, tá? Então vamos avaliar as extremidades, vamos avaliar quando x é igual a 0. Então quando x é igual a 0, Q vezes 0, 0. E quando for L, né? Quando for bem aqui nessa extremidade, vai ser Q vezes L, tá? Então, se a gente fizer aqui, Q vezes L, tá? E agora, vamos para o momento. Quais são as forças que vão causar momento aqui? Da mesma forma que aqui na seção 1, a força normal e a força normal e o QL sobre 2 não vão causar momento nenhum. Tá? A força V2 ela não vai causar momento, por quê? Porque eu estou analisando nesse ponto aqui, então esse ponto aqui ele tem distância 0, tá? Então é esse ponto, então não vai ter momento também. Qual é a única força que vai causar momento?
Q vezes X. E a qual distância ela está daqui do ponto 2, o ponto de aplicação das forças internas aqui? É a distância X por 2. Então, como que vai ficar o momento aqui, M2? Vai ser M2 vai ser igual a Q, né, que é igual a Q de X, vezes o X sobre 2. Então, vai ficar QX² sobre 2. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma equação de uma parábola, porque a gente tem o x elevado ao quadrado. Tá? Então agora o que a gente vai ter que fazer? Avaliar nas extremidades. Só que a gente vai ter que saber que a hora que a gente for desenhar o diagrama, que ele vai ser uma parábola e não uma reta, que nem a gente tinha falado aqui na seção 1. Então, lá no ponto 0, a gente sabe que ele é 0, tá? E a gente sabe que no ponto L eu vou ter QL² sobre 2. Tá? Eu vou ensinar um macetezinho importante para vocês no final, então eu espero que vocês entendam, vocês assistam o vídeo até o final, que vocês vão entender qual é o macetezinho nos diagramas. Tá? Então, os diagramas vão ser esses. Como eu falei para vocês, as forças normais eles são constantes, tá? Então, o diagrama, as forças elas não variam aqui dentro da seção nem 1 nem na 2. A força cortante, como eu falei para vocês, na seção 1, ela vai ser constante, tá? E ela vai ser igual a uma reta aqui na seção 2. E o momento ele vai ser uma reta aqui quando a gente tem na seção 1 e ele vai ser uma parábola aqui na seção 2. Aqui nessas extremidades os dois vão valer QL² sobre 2, como eu já mostrei para vocês. Qual é o macete aqui? Então, os diagramas de esforços normais, ou eles são zero, ou eu não tenho força normal nenhuma, ou eles são constantes. Nunca vou ter um diagrama de força normal que ele vai ser uma reta ou uma parábola. Tá? Então esse é o primeiro macete. No diagrama de esforços cortantes, quando nós não temos nenhuma carga distribuída, então nós vamos ter que o diagrama ele é constante, como mostrado aqui. Caso ele tenha uma força distribuída, né, como é o caso da seção 2, ele vai ser sempre uma reta. Então a gente só tem que calcular o valor nas extremidades. Tá? E no momento, quando nós não temos nenhuma carga distribuída, ele vai ser uma reta. E quando nós temos as forças distribuídas, ele vai ser sempre uma parábola. Tá? E também para o momento, quando nós não temos nenhum momento externo sendo aplicado nesses pontos aqui, né, nos pontos de extremidade, então as extremidades vão ter sempre um momento zero. Então isso é muito importante para a gente saber isso, para a gente conferir no final se a gente acertou. Certo? Então espero que vocês tenham gostado. Tem muita teoria aqui, vale vocês revisarem essas equações que eu fiz com vocês e todos esses macetezinhos que eu ensinei. Então espero vocês na questão 4. Até mais, tchau, tchau.